Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Terminando mais uma semana, então eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa durante todos esses dias, a você que está ligado agora. Para a gente é muito importante, então nosso muito obrigado. E eu faço um desafio que até ao final do programa você perceba alguma diferença que teve na mesa de hoje. Tá bem? E hoje aqui na mesa nós vamos conversar sobre a Semana Nacional dos Museus, que é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus. E agora eu apresento para vocês os nossos debatedores do programa de hoje. Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, Caio, e você? Tudo bem. Tô gostando das mudanças da mesa. Não sei se eu posso concordar com isso. Eu tenho certeza que o público vai concordar. Se você gostou de verdade, deixa ali um elogio nos comentários, né, pra gente ficar feliz. Estou muito feliz hoje, principalmente, por poder trabalhar com o Fred. Depois eu falo, completaria o sobrenome, né? E o tema hoje é muito interessante, que é a segunda ou a terceira sexta-feira que a questão da cultura é abordada. A semana passada nós tivemos aqui os professores da Faculdade de Engenharia e os alunos de arquitetura, né? De arquitetura, falando sobre Você lembra? Restauração, sim. Qual que era o nome? Lembra? Nossa, estratigráfica, não sei o quê, não lembro não. Estratigráfica. Pois é, se você quiser lembrar como que era um pouco desse programa e também desse trava-língua que a gente tentou relembrar aqui, na sexta-feira passada nós fizemos um programa sobre restauração. Estratigráfica. Oficina estratigráfica. Prospecção estratigráfica. Quase Prospecção estratigráfica. Enfim, se você quer saber o que foi isso no programa de sexta-feira passada, tá? Só procurar aqui no nosso canal no YouTube. Agora eu apresento para vocês a nossa convidada, que está aqui cheia de paciência para as nossas brincadeiras, porque sexta-feira a gente fica assim, num clima mais ameno, que é a coordenadora de atividades pedagógicas, a Laura Fres. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, como é que tá aí? Tudo bem, tudo bem. Prazer te receber mais uma vez. É um prazer estar aqui, sempre é um prazer estar aqui. Obrigado, viu? Bom, na segunda-feira que vem começa a programação da 17ª Semana Nacional de Museus. Aqui em Juiz de Fora, a Fundação Museu Mariano Procópio vai realizar as atividades até no domingo. A semana comemora o Dia Internacional dos Museus, que é celebrado no dia 18 de maio. Laura, eu queria que você falasse, a princípio, qual que é a necessidade da gente ter uma semana inteira para comemorar a data, né, o Dia Internacional dos Museus, mas principalmente para divulgar os museus da cidade e também do país. Sim, a Semana de Museus, né, que é organizada pelo IBRAM, ela é muito importante. Os museus, todo dia é dia de museu, né, que a gente costuma falar. Mas nessa semana, é uma semana que ela vem para fortalecer, né, fortalecer todos os museus, para deixar mais invisibilidade, então, dar mais vista, né, para essas instituições museais. Então, é muito importante uma semana inteira de atividades com muita divulgação, que vem reforçando mesmo, que é para as pessoas chegarem, aproximarem, pertencerem aos museus. Então, a semana aí que vem mesmo para fortalecer as instituições. E aqui em Juiz de Fora, você sabe quantos museus tem na cidade? Eu não vou saber te falar exato quantos museus tem, mas eu sei que a gente tem mais de 12 museus aqui em Juiz de Fora. Se eu não me engano, são 16 museus. E são 9 que estão inscritos nessa semana. Então, a gente tem 9 museus de Juiz de Fora inscritos na programação da Semana dos Museus, que é um número bem significativo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter conversas como essas, para a gente colocar o museu em evidência, porque, às vezes, a própria pessoa da cidade não conhece que tem um museu próximo de casa, né? Eu olhei no site do Instituto Brasileiro de Museus e eu fiquei surpresa por ver que Juiz de Fora tem 16 museus, que eu não sabia. E outra, nós estamos na 17ª Semana de Museus e eu também não sabia. Olha que coisa, né? A gente não sabe dessas... Você tinha que ser debatedora há mais tempo. Eu também acho. Você me chamou semana passada. Mas por conta disso mesmo, para que a população conheça os museus. Juiz de Fora, como a Amanda confirmou, né, Amanda? 16 museus. É bastante museu. Se a gente for contar nos dedos o que a gente conhece, não enche uma mão. Eu não conheço. Eu nem sabia que tinha 16 museus. Exatamente, por isso que é muito importante esse tipo de iniciativa, como a do IBRAM, para poder fortalecer mesmo essa rede, né, todas as instituições. Você vê, o próprio juiz forano, né, falando aqui da nossa cidade, ele não tem o conhecimento do que tem na nossa cidade. Então, é muito importante dar essa divulgação para essas instituições, para deixar mesmo a mostra que tem atividade, que está aberto, que está funcionando.
E para o museu só existir sem as pessoas estarem lá não faz o menor sentido, né? Então, o museu ele tem, né, como base a pesquisa, o seu acervo, mas ele tem também as pessoas lá. Então, se não puder divulgar, se não puder comunicar diretamente com esse público, perde aí o valor da instituição, né? Porque o museu está lá para ele ser visitado, então o público tem que pertencer a esse espaço. Que conta história, né, Cirilo? Isso. E precisa de um público para isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque a gente percebe que no Brasil tem mais de 11 mil museus, né? E o IBRAM, ele trabalha direcionado com alguns museus. Ele não trabalha nem com 100 museus. Então tem uns aí que são da iniciativa privada e particular. Eu enumero para você o Museu do Rádio, Juiz de Fora, quase ninguém sabe, mas tem. O Museu do Índio foi criado e mantido pelo professor Wilson Lima Bass. Depois da morte dele, o museu hoje se encontra praticamente fechado. São algumas iniciativas de alguns benfeitores. Que suporte, além dessa questão que você colocou, que suporte, além da mídias que eles mandaram, a parte de merchandise, que suporte financeiro vocês estão tendo? Algum? Porque a manutenção do museu é cara. E a gente percebe que a maioria dos museus públicos no Brasil não são cobrados. E como é que é feito esse negócio? É uma iniciativa de vocês, a despesa toda e como é que fica? Sim, o nosso museu ele é municipal, né? Ele foi doado para o município de Juiz de Fora em 1936, então é um museu municipal. O IBRAM, com essa iniciativa, ele não financia, né, financeiramente com verbas, não tem esse financiamento, é mesmo essa organização da semana e da visibilidade que proporciona o IBRAM. Então, financeiramente, a gente não tem recursos, a gente tem essa união dos museus, que fica muito em evidência quando você fala que o IBRAM apoia a instituição, dá um valor maior para ele, a gente agrega muito com isso. Então, o apoio que a gente tem é mais nesse sentido mesmo, de divulgação, de organização, de vista mesmo perante toda a sociedade, as pessoas que estão ali buscando esses espaços. Pela sua experiência, o ano passado deve ter tido a 16ª. Como a população de Juiz de Fora e das áreas limítrofes acolheram essa semana? É uma semana que a gente tem uma chamada muito boa, então o público participa, porque também é uma semana que a gente consegue colocar atividade todos os dias, o que não é sempre que é possível a gente colocar exatamente todos os dias. A gente tem as exposições que ficam abertas diariamente, né, de terça a sexta-feira, tem o Parque do Museu, que fica aí de terça a domingo, tem as visitas guiadas, visitas mediadas, que a gente busca oferecer, ampliando aí os horários. A gente tem 4 horários por dia para receber agendamento dessas visitas. Mas nessa semana em especial, como a gente faz esse movimento maior de juntar as atividades, né? Cada ano tem um tema e a gente busca fechar as atividades bem dentro do tema, né? Alinhando direitinho. Então a gente consegue um retorno muito grande. A gente tem uma participação e o público aproxima mesmo. E quanto mais tem, né? Mais proximidade a gente consegue, porque uma pessoa que às vezes chama atenção, que não tinha notado muito que ali naquela instituição tem algumas atividades, e nessa semana que tem uma visibilidade maior, ela reconhece e aproxima ali, ela costuma, né, passa a ter um hábito de frequentar, um hábito de procurar mais sobre aquela instituição. Então, às vezes, alguma divulgação na rede social que antes não chamava a atenção dela, depois dessa dinâmica do IBRAM, ela costuma já ali seguir a página e ficar sempre mais atenta àquelas atividades. Então, já passa um e-mail, já entra mais em contato. Então, aproxima bastante. A gente tem um retorno bem positivo. Obrigado. Eu fico me perguntando, porque a gente sabe que um evento acaba mobilizando mais pessoas, né? Sim. O Museu Mariano Procópio, ele tem a seu favor uma área lindíssima, em que já se tornou hábito, um lugar um ponto turístico para a população de Juiz de Fora. Então ele é muito bem frequentado durante todos esses dias, com grupos de caminhada, pessoal que se exercita todas as manhãs. Só que vários outros museus, eles não têm essa disponibilidade de uma área verde, por exemplo, que as pessoas vão lá também para aproveitar o lazer, sim, além da visitação ao museu. Como que você vê a dificuldade que esses museus têm de visitação de público e como que você vê o perfil desse público que frequenta o museu aqui na cidade? Lá no Museu Mariano Procópio, especificamente, a gente tem um público muito diversificado, justamente porque a gente foi agraciado com um espaço muito gostoso, né? Então, e ele é muito, muito amplo. A gente tem o espaço do parque, a gente tem o espaço do bosque, a gente tem as galerias. Então, é muito diversificado e o público também.
é diversificado por conta disso. Então, a gente tem desde as caminhadas, pessoas que frequentam lá pelas atividades físicas e, às vezes, pela atividade física, acaba visitando uma exposição e causando interesse. A gente tem os eventos, então, os eventos mobilizam muito. A gente tem também palestras, oficinas, a gente está com oficina temática aí todo mês. Então, isso aproxima o público, a gente consegue ter uma gama de atividades muito maior. Mas cada museu tem a sua característica, né, a sua particularidade. Então, um museu que não tem um espaço, né, um parque, ele vai voltar mais para palestra, para oficina, não vai ter um espaço, né, de um evento maior, aberto mais ao público na questão de espaço, um show mais aberto, alguma coisa que a gente tem essa possibilidade de fazer lá no museu. Em outros museus pode ser que não tenha esse espaço. Mas como cada museu em particular tem a sua característica ali específica, cada um consegue alinhar direitinho e consegue chamar seu público. Onde o cidadão e até mesmo o turista, né, consegue conhecer essa programação e ter informação para passar realmente a visitar? O site da prefeitura, a gente tem o portal do turismo, lá é linkado os museus que a gente tem, horário de funcionamento, então os pontos turísticos mesmo, em geral, de Juiz de Fora. Com né? essa programação diversificada? Tem lá no site da prefeitura, no portal da prefeitura, tem essa programação, tem os espaços, né? Todos os pontos turísticos são linkados lá no portal do turismo. E fora isso, hoje em dia as redes sociais elas estão muito fortes, assim. Então, seguir as páginas das instituições que às vezes você tem mais afinidade, porque nem sempre eu vou ter afinidade com todos os tipos de museu, com todo tipo de acervo que vai ter lá, como eu falei, é muito característico de cada um. Então, às vezes, você seguir a página daquele museu que tem mais atividade que te interessa, que é mais voltada. Às vezes, se você tem filho menor, um museu que tem mais atividade para aquele filho menor. Se você é estudante, né, na faculdade, às vezes tem algum museu que te chama mais atenção. Então, ficar atento ali. No site da prefeitura, a gente sempre está com divulgação também. E, fora isso, a comunicação, a mídia, né, da cidade, ela acolhe a gente muito bem. É isso que eu ia falar, que você também consegue essas informações na mesa de debates. Aqui a gente está sempre aqui na mesa de debate, sempre que eu vim na semana da Primavera de Museus, que a gente tem em setembro também, que também é iniciativa do IBRAM. Então, acolhe a gente muito bem. Todas os meios de divulgação aí, pode procurar que a gente está sempre lá. Perfeito, Laura. Eu quero saber se eu vou te comprometer muito se eu perguntar sobre a programação. Tá com sua colinha aí? Não, tô Vou te dar um tempinho para você se preparar. Eu vou chamar o primeiro intervalo, a primeira pausa do programa de hoje. Já voltamos.